TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque ao câncer. Técnicos do Estado e da Caixa Econômica Federal vistoriam áreas para a construção de 294 unidades residenciais em Petrópolis. Os licenciadores do IBGE não foram atendidos em cerca de 25% dos domicílios da cidade. A informação foi divulgada em reunião na última quinta-feira. A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira o Bolsa Família para os beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 4. E também os clientes da Caixa Econômica ganham um incentivo para renegociarem as dívidas por meio do Desenrola Brasil. O banco vai abrir todas as agências uma hora mais cedo para promover o mutirão de renegociação. E o PROCON estadual realiza grande mutirão de renegociação de dívidas em conjunto com a Secretaria Nacional do Consumidor. O diálogo com o objetivo de ampliar o debate em prol da saúde. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você, seja bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Agora são 1h08, estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, TVC Correio da Manhã em nosso Facebook e em nosso YouTube. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para o meu colega, ele que está assistindo lá de Portugal a TV Correio da Manhã, o David. Um abraço para você, meu amigo. E quando puder, faça uma visita aqui em Petrópolis, viu? Além disso, vou mandar um abraço também para os moradores lá do Chapa 4, aqui de Petrópolis. Encontraram comigo pela rua, pediram para mandar um abraço lá para a localidade. Está feito aqui então esse abraço. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode mandar para cá também, viu? Não só pessoalmente, mas pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube, como nós comentamos, pelo nosso número aqui da TV Correio da Manhã. É muito importante a participação de você, petropolitano, que tem aí um olhar também sobre a sua região, a sua comunidade. A gente começa a edição de hoje com o nosso noticiário e a gente já fala de Petrópolis, porque técnicos da Caixa Econômica Federal e da Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social estiveram aqui na cidade na última quarta-feira, vistoriando terrenos cadastrados pela pasta para a construção de 294 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. De acordo com o secretário de Habitação, Bruno Dauaire, o governo do Rio registrou 12 projetos no dia do lançamento da nova fase do programa, somando 1.998 unidades no estado. Em Petrópolis, os terrenos ficam nas regiões da Mosela, Vale do Cuiabá e em Benfica. Além disso, também em Itaipava. Ainda há propostas para São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e comunidades da capital. Atualmente, Petrópolis tem cerca de 3.000 famílias incluídas no programa de aluguel social do Estado. A avaliação técnica dos terrenos e dos serviços públicos disponíveis nas regiões foi feita pela engenharia da CEF, Luciana Pedreira, pelo superintendente de engenharia da Secretaria de Habitação, Aurélio Vogas, e também pelo engenheiro também da Secretaria, Ederson Nogueira. O trabalho foi acompanhado pelo subsecretário de Governo, Ronaldo Medeiros, e também pelo assessor da Casa Civil, Albano, que também é conhecido como Baninho Filho, representando o secretário de Governo do Estado, Bernardo Rossi. A representante do movimento União por Moradia e Aluguel Social e da Comissão de Vítimas das Tragédias, a Cláudia Renata Ramos, também esteve presente. Ela que inclusive já participou do Correio Petropolitano Debate. Nos próximos dias vão ser avaliadas também áreas cadastradas pelo Estado nos municípios, como a gente comentou, de São José do Vale do Rio Preto e também em Sumidouro, em que os projetos prevêem a construção de 100 e 50 unidades habitacionais, respectivamente.
A gente espera que realmente esse serviço possa ser realizado, essas casas possam ser entregues, porque, como a gente tanto comenta, o aluguel social, apesar aí de auxiliar as famílias que perderam suas residências em algum efeito, alguma tragédia climática aqui no município, não é algo que ainda é o suficiente. Essas pessoas precisam da tranquilidade do seu lar e sem essa preocupação, em muitos casos, de o aluguel atrasou, não atrasou, enfim. Mudando de assunto, na última quinta-feira foi realizada uma reunião para a apresentação dos resultados preliminares do Censo 2022 sobre os domicílios e a população de Petrópolis. Os resultados indicam uma queda populacional em todo o território brasileiro e o município foi um dos que sentiu esse reflexo. Bom, parece que a gente teve algum problema em relação à matéria, mas a gente traz daqui a pouco para você, então, essa informação. Petrópolis que teve uma redução aí significativa, quando a gente trata do IBGE, em relação à estimativa populacional, que chegava aí a 310 mil habitantes, e, de acordo com o censo, esse número não chegou nem a 300 mil. Vamos falar sobre a Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis, que divulgou o resultado microbiológico dos exames das amostras coletadas e analisadas pelo Laboratório Bacteriológico de Análise da Água para o Consumo Humano. A gente vai trazer a lista para você, então, dessas fontes, digamos assim, que estão aí com a água, depois dessa análise feita. Então, nós temos ali a fonte de 7 tanques, por exemplo, própria para consumo. Alexandre Fleming, a mesma coisa, assim como Amélia, Brahma, Fonte Santa e Granja Guarani. Já a da João Raposo está própria para consumo, assim como a de Perpétuo e também de Taumaturgo. Essa análise foi feita e divulgada no dia 18 de julho. E a gente traz aqui para você que está nos acompanhando essa lista completa aí. Ainda em Teresópolis, o Guilherme já está aqui com a gente, vamos falar com ele também daqui a pouco sobre a agenda cultural, tem muita coisa aqui em Petrópolis, mas em Teresópolis termina hoje, sexta-feira, as inscrições para os cursos gratuitos da FAETEC. As inscrições devem ser feitas diretamente na unidade, que fica localizada na rua Ulisses Ferreira Souza, número 2, em Barra do Imbuí, até às 7h30 da noite de hoje, viu? Não deixe de fazer a sua inscrição. Ou então pelo telefone DDD 21 3641 1881. Vou repetir, DDD 21 3641 1881. São diversos cursos gratuitos para você aproveitar aí, se capacitar e quem sabe ingressar no mercado de trabalho. Agora sim, hoje é sexta-feira, a nossa repórter Leandra Lima não está aqui presente hoje, mas nós temos o Guilherme Matos, que fala de esporte, fala de licitação, fala de evento, o cara sabe de tudo. E hoje ele vai trazer a agenda cultural para a gente, não é isso mesmo, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Exatamente, tem muita coisa acontecendo esse fim de semana. A gente já traz direto para vocês o Festival Sesc de Inverno, que já começou, tá a todo vapor. E hoje a gente destaca que o Coletivo Denegrino realizará sarau já hoje em Nova Friburgo, no Sesc, às 18h30. E amanhã também tem sarau no Sesc de Teresópolis. Então, Friburgo e Teresópolis, fiquem atentos. Tem essa apresentação do Coletivo Denegrino. Esse grupo ele tem o objetivo de refletir no palco como os corpos negros são vistos hoje em dia. Então é um debate bem interessante, é uma apresentação bem interessante, quem puder vai acompanhar. E ainda hoje no Teatro Unifase, às 18h30, acontece a apresentação da Orquestra Sinfônica Mariltia Lacovino. A orquestra é completamente formada por jovens e vulnerabilidade social, então é outra apresentação que a gente destaca. E continuando em Petrópolis, no Festival de Inverno, dessa vez do Instituto Delarte, neste sábado tem a apresentação do espetáculo Bis 14 Bis. Ontem a gente comemorou o aniversário do nascimento de Santos Dumont, foram uns 150 anos. Tem matéria até especial no nosso Correio Petropolitano. Sim, hoje, exatamente, da reabertura do museu, então a gente acompanha. E esse espetáculo acontece amanhã, sábado, no Centro de Cultura Raul Leone, às 18 horas.
Ou seja, programação para toda a família. Só tem que lembrar, né? Apesar do tempo hoje ter, né, abriu um pouquinho, tem um sol, é importante levar agasalho, porque nunca se sabe, né? Petrópolis é aquilo. Já tem programação para esse fim de semana? Ainda tô pensando. Está analisando. Tá. Tá certo. Guilherme, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard, igualmente. Os clientes da Caixa Econômica Federal ganharam um incentivo para renegociarem as dívidas por meio do programa Desenrola Brasil. O banco vai abrir todas as agências uma hora mais cedo, como aconteceu nesta sexta-feira, para promover um mutirão de renegociação. Segundo a Caixa, 225 mil pessoas com dívidas de até R$ 100 tiveram um nome limpo nos primeiros dias do Desenrola, o programa de renegociação de dívidas do governo federal. Além do atendimento especial nas agências, a Caixa vai enviar um caminhão-agência para a cidade, por exemplo, de Santos, em São Paulo, para reforçar a mobilização. A presidenta da Caixa, Maria Rita Serrano, vai visitar as agências no Distrito Federal e vários setores vão fazer o mesmo em outros estados. Segundo o banco, o mutirão vai ajudar a atender a população de forma mais direcionada. Em 2 dias de atendimento, o banco já registrou o dobro de procura normal por renegociação pelos canais. Além do atendimento nas agências, o caminhão-agência da Caixa também vai estar na cidade, como a gente comentou, de Santos, em São Paulo, como mais uma forma de atender a população. Vale lembrar que o banco possibilita a quitação à vista das dívidas com descontos de 40% até 90%, a depender do contrato do cliente, além de possibilitar parcelamento em 12 até 96 vezes. A gente vai continuar falando sobre essas questões de oportunidade de renegociação, porque o PROCON Estadual do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, vão realizar um mutirão de renegociação de dívidas, que vai acontecer a partir do próximo dia 24 de julho, segunda-feira, e segue até o dia 11 de agosto. Podem ser negociadas dívidas com bancos, águas, entre outras. A ação é destinada aos consumidores que estão endividados e necessitam renegociar os débitos, com o objetivo aí de evitar o superendividamento. Os clientes, já que estão superendividados, vão ser encaminhados ao Núcleo de Prevenção e Tratamento ao Superendividamento do PROCON RJ. Podem ser renegociadas dívidas com agências bancárias, contas de água, luz, internet, enfim, também com o setor de telecomunicações. Até o momento, de acordo com a Senacom, 70 milhões de brasileiros estão negativados. E nós, inclusive, temos a fala do presidente do PROCON estadual do Rio de Janeiro para falar sobre esse mutirão que vai começar na próxima semana. A Secretaria Nacional do Consumidor lançou o mutirão Renegocia a nível nacional, convidando todos os órgãos de defesa do consumidor do Brasil a participarem. Aqui no PROCON do Estado, nós realizamos constantemente mutirões de renegociação de dívidas e fomos o primeiro a criar o núcleo de atendimento aos superendividados. Sabemos que o endividamento é um problema nacional, com mais de 70 milhões de negativados no Brasil, e a autarquia não poderia deixar de participar e apoiar a Senacom nessas ações do Renegocia e também do Desenrola Brasil, o que ajudará o consumidor a resolver suas pendências financeiras e a retornar ao mercado de consumo. O mutirão será dividido em 3 semanas. Na primeira serão atendidos consumidores com dívidas com instituições financeiras. Na segunda semana será a vez das concessionárias de água, luz e gás. E finalizaremos com as empresas de telefonia. O mutirão acontecerá na sede do PROCON, de 24 de julho a 11 de agosto, com distribuição de senhas das 10 horas da manhã até as 14 horas, e nos dias dos Jogos da Seleção Brasileira Feminina, o horário será após a partida. Tá, então não deixe de aproveitar também essa oportunidade e contar aí com o apoio do PROCON para realizar a renegociação de forma justa para você também, consumidor. Vamos falar sobre esporte, porque teve jogo, teve título, mas para falar sobre tudo isso, nosso repórter Gabriel Hatz já está aqui presente no nosso estúdio e vai trazer para a gente o balanço do esporte das rodadas que já aconteceram. Não é isso mesmo, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa.
Vamos começar falando sobre o Serrano. Teve 2 títulos para o clube. Primeiro pela categoria Sub-16, eles disputaram contra o Audax a final da Copa União de Base. A partida ficou 0-0 e nos pênaltis o Serrano ganhou por 6-5. Todas as cobranças, ó, lindas. O pessoal foi uma cobrança atrás da outra. Tá com a finalização em dia. O pênalti tá bem. E também o Serrano ganhou no Sub-20. A partida foi 3-0. Se puder colocar na tela os gols pra gente. O primeiro gol do Arthurzinho no primeiro tempo, aos 33 minutos. Um belo gol ali de cabeça. Lateral esquerdo fez o que quis ali com a defesa, viu? Jogou na área e olha lá, sai até comemorando. Gol quase do lateral inteiro. Metade do gol pra ele, viu, Isso. gente? Aí nós temos o segundo gol também, daqui a pouco, depois da comemoração. É do Alexandre Luiz. Ele fez aos 34, já no segundo tempo. Um belo gol também. Um chute no cantinho, indefensável. Sem chances pro goleiro, saiu pra comemorar ali 2-0. E o último gol, aos 37, foi dele, do filho do Adriano Imperador. Opa! Adrianinho Carvalho, craque. Não precisa nem falar nada. Mostrou que aprendeu com o pai, né? Não precisa falar nada, é um craque. Temos informações que ele pode estar indo para fazer teste num time de fora, da Europa, mas nada concreto ainda, só está em aberto aí. Especulações, vamos continuar acompanhando aí o craque para saber como que vai. Será que vai realmente seguir os passos do pai? Bom, jogou, né, na Internacional. Futebol ele tem. Futebol tem. Ele tem demonstrado. Vamos ver se isso vai se concretizar. Agora, a gente vai falar também do Petrópolis, né? Isso mesmo, Gabriel? Petrópolis jogou agora a penúltima rodada do Campeonato Estadual Série A2. A partida foi contra o Resende, dentro de casa, e venceu por 1-0. Então, como a gente tinha falado, a tabela está toda embolada, se puder jogar na tela. Olaria em primeiro com 19 pontos, Americano com 18, junto com o Petrópolis, que é o Gonçalense, e o Sampaio Corrêa fecha o top 4 com 17 pontos. Nessa última partida, o Olaria enfrentará o Gonçalense, ou seja, uma briga direta pela liderança. Confronto direto. Se o Olaria vencer, garante a primeira colocação. E se o Petrópolis vencer, dependendo do resultado do Americano, ele pode assumir a liderança. O Americano que irá jogar contra o Resende. Então, Tairi Resende também está na briga para não cair. Então, jogo tanto quanto difícil para as duas equipes. O Americano buscando a ponta da tabela e o Resende buscando ali uma vitória para sair aí desse risco da zona de rebaixamento. O Macaé Esporte ali, ó, mesma pontuação que a equipe do Resende. Só que detalhe, 2 jogos a menos. 2 jogos a menos. Olha a situação do Resende, né? Dá, na verdade, para ganhar aí em relação... O Resende tem... com 2 jogos a menos e o Macaé o Resende tem 2 jogos a menos. Então, a favor do Resende. A favor do Resende essa A única situação. Coisa definida nesse campeonato é que o Friburguense já caiu. É a única coisa. O restante tudo embolado, tudo pode acontecer nessa reta final. Inclusive, até o próprio Gonçalves, que é o Petrópolis Futebol Clube, não chegar nas fases classificatórias. Eu vou pedir até para colocar a tabela novamente, por gentileza, porque o Artisul tem 16 pontos. Se o Artisul, por exemplo, ganha, vai a 19. E aí, lógico, dependeria da combinação de resultados também do jogo do Sampaio Corrêa e do Americano. Correria o risco até, inclusive, de não ser classificado para as próximas fases, né? Que é a fase mata-mata, né? Lembrando que só o primeiro colocado passa... Os 4 primeiros eles irão para a semifinal, disputar 2 semifinais. O primeiro colocado pega o quarto e o segundo pega o terceiro. Nisso, os vencedores vão para uma final e quem vencer está na Série A do Carioca, estará jogando com o Vasco, com o Flamengo, com o Fluminense. E os 2 últimos, o 11º e o 12º, são os rebaixados para a terceira divisão. Ainda tem muita coisa pela frente nessa Série A2 do Campeonato Carioca, viu? E a gente, lógico, vai trazer tudo aqui para vocês e boa sorte também aí o Petrópolis Futebol Clube nas próximas rodadas, que vão ser literalmente ali classificatórias. Vale frisar que vai ser no dia 2 de agosto os jogos. E todos vão acontecer no mesmo horário, para não ter erro. 2h45 da quarta-feira vai acontecer todos os jogos.
A situação, a gente traz aqui para você na quinta-feira, inclusive, e a gente deixa esse recado aqui marcado para trazer essa atualização a respeito da Série A2 do Campeonato Carioca. Gabriel, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard, obrigado a todos. Nessa sexta-feira, a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com o número de inscrição social UNIS, de final 4. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Dessa forma, o valor total do benefício pode chegar a R$ 900 para quem cumpre os requisitos para receber os 2 adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com um novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 684,17. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal vai alcançar mais de 20.900.000 famílias em julho, com um gasto superior a 14 bilhões. Neste mês, passa a valer a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Com base no cruzamento de informações, 341.000 famílias foram canceladas do programa por terem renda acima das regras estabelecidas pelo Bolsa Família. O CNIS conta com mais de 80 bilhões de registros administrativos referente à renda, vínculos de emprego formal e benefícios previdenciários e assistências pagos pelo INSS. Em compensação, outras 300.000 famílias foram incluídas no programa em julho. A inclusão foi possível por causa da política de busca ativa, baseada na reestruturação do Sistema de Assistência Social, o SUAS, e que se concentra nas pessoas mais vulneráveis, que têm direito ao complemento de renda, mas não recebem o benefício. Desde março, mais de 1.300.000 famílias passaram a fazer parte do Bolsa Família. Nessa quinta-feira, um motorista da Aviação Conecta, veja só, que atende Paraíba do Sul, foi esfaqueado durante um assalto enquanto realizava a linha Queima-Sangue, sentido centro. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada para o hospital da região. O estado de saúde do motorista não foi informado. A assessoria de comunicação da Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 107ª Delegacia de Perícia de Paraíba do Sul, e a perícia foi realizada no local e as diligências estão em andamento para localizar o autor e esclarecer os fatos. Já a empresa Conecta informou que não vai se pronunciar e que a prioridade neste momento é atender o colaborador e a família. Situação delicada, né? A gente vê esse tipo de crime acontecendo assim, infelizmente, tem que ter muita cautela hoje. Como a gente fala às vezes no trânsito também é importante, e você querer discutir, brigar, enfim, no trânsito é um risco também, porque a gente não conhece a outra pessoa que está no outro veículo, né? A gente comentou aqui no início do programa a respeito do IBGE, que apresentou ontem os dados preliminares sobre o censo 2022 aqui de Petrópolis. A gente então traz agora essa reportagem para você e acompanha nesse momento sobre os índices obtidos sobre o censo de 2022. Há 150 anos, o censo é a principal fonte de dados sobre a população brasileira. E neste último, em 2022, houve um aumento expressivo em domicílios que se recusaram a responder ao censo. Somente em Petrópolis, cerca de 25% das residências não atenderam aos recenseadores. Em 2010, haviam 114.396 domicílios com moradores na cidade. Em 2023, existem 138.596 domicílios com moradores, um aumento de 21,15%. Apenas 74,56% desses domicílios abriram as portas para o IBGE. Os outros 25% são domicílios de uso ocasional, vagos ou ausentes, ou seja, que não atenderam ao censo. Principalmente o envelhecimento da população, onde existia uma expectativa de encontrar X, encontramos Y. E também tivemos as dificuldades de acessar algumas áreas de trabalho, principalmente em condomínios de luxo, onde nós tivemos muita dificuldade e em muitos deles nem conseguimos entrar para fazer a contagem da população. Segundo dados divulgados pelo IBGE, aproximadamente 278.881 pessoas residem no município de Petrópolis. Este número está 9,2% abaixo do esperado para o ano, que era de aproximadamente 307 mil habitantes.
Desde o último censo divulgado no ano de 2010, a população petropolitana diminuiu cerca de 5,7%. Naquele ano foi registrado 296 mil habitantes. A sociedade, o poder público não vive sem os dados do IBGE. O IBGE é o órgão federal responsável por toda a estatística nacional. Tudo quanto é informação oficial que sai, inflação, população, emprego, desemprego oficial, é tudo feito pelo IBGE. Essa é a missão nossa de coletar as informações em todos os municípios brasileiros. Os principais problemas enfrentados pelos funcionários nesta edição foram a falta de pessoal, o atraso nos pagamentos, as fake news, áreas de difícil acesso, áreas dominadas pelo tráfico, recusa de moradores e a resistência em condomínios de alta renda. Para uma melhor agilidade e efetividade no atendimento, os recenseadores de Petrópolis são divididos em 721 setores. Então, as pessoas elas sim escolhem inicialmente o setor que ela vai ser trabalhado ali para fazer a coleta, percorrer todo aquele setor, visitando todas as unidades, as casas e fazendo a coleta ali e o questionário com as pessoas. E o trabalho ele se dá basicamente dessa forma. As pesquisas relacionadas ao censo também são importantes para ajudar em catástrofes, como, por exemplo, os deslizamentos ocorridos em fevereiro de 2022 em Petrópolis. Nós fornecemos quais eram as áreas e quantas pessoas moravam naquelas residências, para que tanto a Defesa Civil quanto a Prefeitura pudesse ter noção qual era a população residente naquele momento. Olha aí, né? Situação delicada, né? 25% praticamente da população não respondeu ao censo. A gente lembra que o censo demográfico é extremamente importante para apresentar o cenário em que a cidade está e também gerar políticas públicas voltadas àquele cenário. Quando 25% da população não responde, você tem ali um número grande de pessoas e que você, apesar de ter ali uma média, você não consegue exatamente firmar quanto é cada determinada situação, como emprego, renda, enfim. É uma situação difícil, porque a população às vezes critica, reclama que não tem atenção, que falta saúde, que falta emprego, que falta infraestrutura. Concordo, falta muita coisa, mas na hora de cumprir o dever, e é simples, responder ao censo demográfico. E quando não presencialmente, você podia fazer isso por telefone, pelo 135 do IBGE. É uma situação que mostra também a falta de interesse da população em participar, né, em estar ativamente. E aí também depois não pode reclamar que não recebe atenção do poder público. Esses dados, como inclusive foi apresentado na reportagem, são oficiais, são o que vão pautar as ações que devem ser adotadas. E se a população não participa, não tem por que também reclamar depois da ausência da política, né, ou dos governantes, enfim, ali. Não que isso seja justificável, não é. Mas é importante ressaltar que a população, se quer cobrar os seus direitos, tem que cumprir com os seus deveres. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta você vai acompanhar uma entrevista que fizemos exclusiva para falar sobre o câncer e a necessidade de diálogo para ampliar os tratamentos, não só em Petrópolis, mas em todo o país. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a expectativa é que 740 mil novos casos de câncer por ano sejam registrados no Brasil. Tudo isso após o intervalo. O Correio Petropolitano Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Iniciei a nossa entrevista aqui. Primeiro, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua para quem está nos acompanhando, saber sobre o tema que nós vamos abordar também. Tá, prazer de estar com todo mundo aqui, online. Meu nome é Pedro Alexandre Ismael, sou oncologista clínico aqui do CTO Petrópolis, CTO Três Rios. Estou aqui atuando na região faz mais ou menos 2 anos. Eu vim de uma escola lá de São Paulo, de oncologia clínica, né, de formação. A gente está aqui tentando melhorar bastante a atenção aos cuidados oncológicos da população serrana. Bom, Pedro, a gente sabe que a situação do câncer é muito preocupante no Brasil, e isso, pelo menos, é o que aponta o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, que estima aí 704 mil casos por ano até 2025. Como que os especialistas trabalham com essa estimativa aqui, por exemplo, em Petrópolis, mas acredito que num país como um todo? Quando a gente acompanha essa estimativa alta, isso de alguma forma preocupa os especialistas oncologistas?
Eu acho que a sua pergunta é excelente, tá? E, na realidade, traduz o que a gente vive, que talvez, né, quando a gente... A primeira coisa que eu acho que o público tem que imaginar é que a gente imagina câncer como uma doença, né? Então, a gente vê, às vezes, aí no noticiário, de algumas celebridades acometidas por câncer, né? E a gente imagina que seja uma doença, ou vê tantos casos na família, ou casos de entes próximos, né? Na realidade, o câncer não é uma doença, são centenas de doenças distintas. Então, só para ter uma ideia, 1% dos tumores, que é um tumor raro, chamado sarcoma, tem mais de 80 subtipos. Então, se tem mais de 80 subtipos, tem inúmeros, centenas de tratamentos distintos também. Então, a gente enxerga essa questão do aumento de caso oncológico, né? Na realidade, são centenas de doenças distintas que compartilham algumas características, né? Mas, na realidade, a gente está falando de centenas de doenças distintas mesmo, né? E isso vai de acordo, né, com a nossa tecnologia. A gente está tendo métodos diagnósticos melhores, né? Então, isso vai ter um aumento aí, claro, nos diagnósticos e uma conscientização maior da população. Então, a gente não vê muito como uma preocupação, sabe? Não é exatamente preocupação a palavra. Claro, a gente vai falar um pouco sobre prevenção, mas a gente vê mais como um esclarecimento, talvez, que essa seja a doença aí, vamos dizer assim, do século, tá bom? Além disso, Pedro, a gente também, como você comentou, são vários tipos, né? Aqui no Brasil, especificamente, quais são aí os que apresentam mais destaque, digamos assim, relacionado a diagnóstico? É uma boa pergunta também. A gente sempre imagina, né? Quando a gente está falando de diagnóstico oncológico, na mulher, né? Aí eu estou falando sem ser os cânceres de pele mais comuns, os bonzinhos, vamos dizer assim, vamos dizer os mais incidentes. Aí na mulher, a gente está falando do câncer de mama, tá? Principalmente. E no homem, o câncer de próstata, né? Que são os principais sítios que acometem os dois sexos. Mas aí, em segundo lugar, e indo muito de encontro que a gente vê hoje nos noticiários, a gente vê os tumores de trato gastrointestinal com uma incidência muito elevada também e com maior destaque, tá? Dentre outros, tá bom? Esse, por exemplo, que você citou por último, a gente sabe que é uma etapa, né? O avanço da doença mostra um sinal aqui, ela avança, as pessoas às vezes não procuram o médico. O que poderia levar a esse câncer especificamente? Então, o que acontece, né? A gente sabe que o estilo de vida, né, é algo muito importante no diagnóstico oncológico. Eu falei que tem centenas, né, de tumores distintos aí, mas todos eles partilham algumas coisas em comum, né? Vamos tentar fazer uma analogia. É como se fosse no forno ali, aquele molde ali, quando a gente vai fazer um bolo, quando a gente perde aquele molde das células, fazer uma analogia para o nosso corpo. E aí eles começam a se replicar de forma desordenada, isso em vários sítios, né? Isso já por si só a vida, né? Então, o primeiro fator de risco é viver. Então, quanto mais tempo a gente está vivendo, maior risco que a gente tem nas nossas células e em algum lugar do corpo perder o nosso mecanismo de controle. Que nosso corpo ali tem diversos soldados, diversos mecanismos que pegam aquela célula que está saindo do molde e elimina ela, entendeu? Mas a primeira coisa que o fator de risco que a gente tem é viver. Então, quanto mais a gente vive, maior risco da gente ter algum diagnóstico oncológico. E os outros, né, é o que a gente conhece, a gente bate muito em cima, mas às vezes, pensando sobre esse espectro, né, fica mais fácil da gente entender. Imagina só, se a gente agride essas células de diversas formas, por exemplo, tabagismo, cigarro, né? A gente não está falando só sobre tumor, sobre vias aéreas, está falando sobre todo o corpo, né? Se vai inflamando os tecidos, se vai agredindo os tecidos, isso daí é um fator de risco importante. E principalmente do trato gastrointestinal, que foi sua pergunta, desculpa até me alongando um pouco, imagina só, nossa dieta mudou tanto nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, e aí quando a gente fala de alimentos processados, diversos embutidos, elementos químicos cada vez maiores, a gente sabe que é um fator de risco importante para os tumores gastrointestinais. Então, a pessoa que vai lá comprar um cigarro, olha lá e está lá uma foto, né, do cigarro mostrando que faz mal. Mas muitas vezes, quando a gente vai comprar alguma coisa, né, algum produto processado, não vem essa informação clara. Tá? Então, nosso estilo de vida é muito importante.
De alguma forma, seria necessário também, para ampliar a conscientização da população, essas mensagens, por exemplo, nas embalagens de ultraprocessados? Eu acredito que, na medida, isso é uma excelente pergunta, né, que a gente está falando de várias situações socioeconômicas importantes, né, na hora que a gente está falando isso. Eu acredito que, na medida que a conversa da comunidade científica com a população em geral, isso tudo já vai, vamos dizer assim, fluindo essa informação de uma maneira mais clara, com os resultados robustos, isso é natural. Isso vai ter que começar a ser dito de forma mais clara, entendeu? Assim como o tabaco, né? Antes o tabaco não era assim, depois ficou assim, né? Uhum. Pedro, a gente sabe, como você comentou, são vários tipos, mas eu queria que você falasse um pouco agora também sobre prevenção e tratamento. Tem como se prevenir, podemos dizer assim, e de como fazer isso? Com certeza, né? A gente, que nem você falou, são muitos casos, porque, de certa forma, a gente também está fazendo melhor, descobrindo mais casos, né? Diagnóstico precoce, né? Então, quando a gente está falando dos tumores femininos, né? Como o tumor de mama, neoplasia de mama, a mamografia, a ultrassom de mama, são exames importantes. Quando a gente está falando no homem, né? Da neoplasia de próstata, aí eu estou falando principalmente de sintomas. Se você vê que os homens, se algum colega, né, começa com sintomas geniturinários importantes, quando está urinando várias vezes, doendo para urinar, está saindo sangue na urina ou sangue no esperma, na ejaculação, isso todos são sinais clínicos importantes em que pode fazer o toque retal, o PSA, e nos tumores gastrointestinais, a gente sabe, né, que a colonoscopia, a partir dos 45 anos de idade, está bem indicada, e mais do que isso, né, prestar atenção com sintomas, sangue nas fezes, emagrecimento sem outra causa. E aí, fora, claro, desse escopo aí de screening, acredito que, né, quando a gente está falando da vacinação também é muito importante, e isso às vezes é pouco falado, né? A vacinação contra o HPV, né, não previne só o câncer de colo de útero, previne também o câncer de cabeça e pescoço, previne contra o câncer de canal anal. Então, a gente está falando aí de uma prevenção que está aí no calendário básico de vacinação, tá? Pedro, queria que você falasse sobre a questão do tratamento. Você comentou que hoje a tecnologia possibilita um diagnóstico mais preciso e por isso a gente tem acompanhado aí, né, essa estimativa mais alta. A tecnologia também tem auxiliado nos tratamentos hoje em dia? Como que está esse avanço? Muito, muito. Aí é um grande dilema que a gente vive hoje, né? Que há um descompasso entre nossos tratamentos, que hoje envolve, a gente pensa em oncologia, vem logo na cabeça o tratamento com quimioterapia, na verdade. Então, assim, tem uma imagem ainda um pouco associada, né? Mas, na realidade, a quimioterapia é extremamente usada, é fundamental, mas hoje a gente tem outros anticorpos monoclonais, drogas-alvo. Literalmente, assim, a gente tranca a via que o tumor está crescendo. Como são todos tumores muito distintos, e a gente tem descoberto cada vez mais novas formas de por que ele está crescendo, as vias que eles estão crescendo, a indústria farmacêutica, a comunidade científica em geral, avança diariamente, eu diria para você, diariamente, na criação de novas drogas, né? A gente está falando de imunoterapia, inibidor de tirosina quinase, anticorpos monoclonais, que são associados ou não à quimioterapia, a gente tem um desempenho muito melhor para os pacientes oncológicos. Aí está o grande problema. É caro, entende? São medicações caras. E, infelizmente, a maior parte delas não está disponível no Sistema Único de Saúde ainda. Eu ia até fazer uma pergunta voltada justamente a esse tema, porque a gente tem acompanhado que a Fiocruz, junto com o INCA, eles vão fazer um acordo para, de alguma forma, reduzir os custos do câncer no SUS. Esse pode ser um impacto para minimizar, por exemplo, o número até de mortes aqui no Brasil? Isso daí, isso é uma importante pergunta, né? Que a gente, geralmente, entende, é óbvio que a política pública é fundamental e tem que estar lá, mas é impossível a gente fazer esses avanços sem incluir aí quem produz as drogas, entende? Ou como a gente vai produzir as drogas, né? Então, isso tem patente, são questões que talvez eu até não consigo chegar na minha competência exatamente, mas a gente tem que envolver uma discussão aí multidisciplinar da indústria mesmo também, de viabilidade, que nem meus colegas oncologistas, eu vi numa entrevista agora no Roda Vida do colega Dr. Fernando, de alguma forma que a gente, em termos governamentais,
possa comprar essas drogas em bloco, vamos dizer assim, para diminuir o custo, entendeu? Como a gente já compra algumas outras que a gente já usa no SUS. Então, é uma discussão muito ampla, entende? Que a gente passou um ponto agora de colocar isso na mesa, sabe? A gente tem que estar discutindo isso o tempo todo, que com certeza isso vai entrar cada dia mais no nosso cotidiano, né, em termos de saúde pública. Tá? Pedro, as questões voltadas, por exemplo, ao câncer, como a gente comentou logo no início, surge um cisto, às vezes surge um outro sintoma, e às vezes há um atraso ali na busca por um médico. Esses índices de demora para buscar um especialista, para buscar um médico, eles ainda impactam muito na questão voltada ao câncer aqui no Brasil? Impactam. Eu acho que isso está melhorando muito, tá bom? Então tem a notícia boa, acho que há uma conscientização maior. A gente vê, até em termos de gênero, né? A gente via muito mais as mulheres procurando um médico quando sente algo diferente, um caroço, entre aspas, na mama, ou algo diferente, os homens menos, mas a gente vê que isso tem mudado. A gente fez o Novembro Azul aqui no CTO e a gente viu assim, uma adesão muito grande a população masculina para os exames de prevenção, para a conscientização, mas a sua mensagem é fundamental. Você está vendo algo estranho, uma pinta que não estava lá e está crescendo, está coçando, ou então está vendo outros sinais e sintomas que são inúmeros, que não estavam acontecendo com o seu corpo, porque o melhor médico nosso é a gente mesmo que está todo dia ali, né, vendo o que está acontecendo, né, uma mudança no padrão de evacuação, algum escarro que esteja presença de sangue. A dica sempre é procurar um especialista, não digo nem até um especialista de cara, mas uma assistência médica, né? E essa assistência médica, dependendo ou não, pode resolver o problema ou indicar um especialista na hora certa, combinado? Então, assim, isso com certeza tem mudado. Acho que esse cuidado da população tem aumentado mais, mas essa sua mensagem é muito importante, tá? Como que tem sido os atendimentos aqui em Petrópolis, Pedro? Tem aumentado, tem diminuído? Existe um público ou uma faixa etária específica de atendimentos ou de casos aqui em Petrópolis? Aqui, com certeza, né, eu não tenho esse número fechado aqui, a gente está fazendo um balanço que provavelmente vai sair no final do ano, né, o final de cada ano, a gente está fazendo uma grande estruturação junto com o sistema municipal aqui de Petrópolis para ter esses dados precisos, mas o que eu vou te falar é o que eu vejo todo dia, né, nesse 1 ano e meio que eu estou aqui. A sua pergunta é sim, vem crescendo muito a demanda aqui dos pacientes para atendimento oncológico, tá? Todo dia eu atendo casos novos, literalmente, eu e outros colegas aqui, né, que trabalham, hematologistas, oncologistas também. Isso, talvez por algumas razões, né? Um é que alguma coisa certa a gente deve estar fazendo no município, né? Porque senão não estaria aumentando, né? Então, acredito que na parte da oncologia clínica, da hematologia, está sendo bem conduzido aqui na região. A parte cirúrgica, né, de diagnóstico no Hospital Cid Carneiro está funcionando bem, de cirurgias, etc. A radioterapia está funcionando bem, a patologia está funcionando bem. Então, assim, para a oncologia não basta só eu. Se me colocar numa sala e falar assim, você vai tratar os pacientes com câncer, e não vai funcionar, porque a oncologia você precisa de diversos profissionais distintos. Seja radiologista, patologista, oncologista clínico, uma gama, né, de profissionais para poder ter o diagnóstico ao tratamento, né? E qual que é a importância, por exemplo, desse trabalho multidisciplinar e também daquele clínico médico que geralmente recebe aquele primeiro atendimento, né, faz aquele primeiro atendimento, na verdade, e ter essa noção de que isso pode se tornar algo grave no futuro e fazer esse encaminhamento? É fundamental, né? Porque a verdade seja dita, né? Talvez eu extrapole um pouco, talvez, o que a gente está cobrindo aqui, mas a verdade é que o ensino da oncologia não é óbvio, tá bom? Então a gente sai da faculdade sem uma base, talvez uns lugares mais, outros menos, mas em geral, real do que é o paciente oncológico, entende? E para você se formar em oncologia, demora também. Então, você tem que fazer uma residência de clínica médica, que é esse cara que geralmente está lá na ponta, e depois ainda tem que fazer oncologia. São aí 11 anos, né, basicamente, para você estar apto. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente vem treinado que isso aqui não precisa fazer uma tomografia, ou isso aqui não vai precisar de uma endoscopia, em que, se não tiver esse profissional atento, né,
talvez colocar o paciente dentro daquela faixa de rastreio adequadamente na consulta, ouvir exatamente o que ele está falando no sentido de sintoma e casar isso ali na agenda de prevenção. Isso, claro, pode atrasar o diagnóstico e complicar clinicamente mais o paciente. Aqui na região, eu digo, não é porque tu trabalha no CTO, mas a gente tem uma gama de atendimentos, até mesmo o paciente não tem um diagnóstico, muitas vezes, mas tem um sinal muito grande de que aquilo é possivelmente um diagnóstico oncológico. A gente orienta, entendeu? Você fala, agora você vai ter que ir para lá, fazer uma biópsia desse jeito, de tal forma, tem que discutir com tal departamento. Então, a gente tem essa orientação aqui para os colegas. E mais, geralmente eu converso com tantos colegas do sistema básico de saúde, quando querem me ligar e perguntar alguma coisa, se eu puder, né, responder naquela hora, eu já respondo e já ajudo. E na parte privada também. Muitas vezes o paciente vai estar pensando na parte pública, mas muitas vezes hospitais particulares, a maior parte das vezes, não tem essa expertise oncológica. E a única forma de melhorar isso é trocando, né, com os outros médicos, né, abrindo aulas, trazendo, mostrando como é que funciona o diagnóstico e tratamentos. Você também tem uma formação na Europa. Eu queria que você falasse de que forma que isso implicou também nos tratamentos que hoje são realizados aqui em Petrópolis. Sim, eu fiz um estágio lá no Instituto Gustave Roussy, na França, que é um dos maiores centros de oncologia. Tive a oportunidade de fazer, né, na Europa, que eu fiquei lá um tempo, né, fiquei alguns meses lá, e isso, na prática, né, o que mostra para a gente, né, é que a gente tem um arsenal muito grande no Brasil para tratar. O que falta mais é conversar, entende? Unir, sabe? Uma ponta a outra. O que eles fazem nesses grandes centros? Eles juntam os profissionais, ou reúnem os profissionais sempre na mesma instituição. O que a gente, muitas vezes no Brasil, a maior parte das vezes, não consegue. São grandes centros de oncologia. Então, o cirurgião oncológico está lá, o patologista está lá, o radioterapeuta está lá. Então, todos conseguem conversar de uma maneira mais rápida, mais eficiente e acaba definindo a proposta terapêutica do paciente mais rápido. Claro, eu não estou entrando aqui no quesito de pesquisa clínica, etc., que eles ainda estão muito à frente nossa, né, no desenvolvimento de droga, mas eu estou falando na prática, no dia a dia, o que a gente pode mudar. Eles têm isso já bem azeitado, funciona bem, e é o que a gente está tentando trazer aqui para Petrópolis. Pedro, alguma outra informação importante que a gente talvez não tenha comentado? A gente sabe que é um tema muito amplo, lógico, mas você talvez seja importante a gente ressaltar e que a gente não tenha abordado? A mensagem que fica, né, é que a gente está querendo abrir, né, para a população do município, para os médicos, profissionais da saúde, um canal de diálogo, de atendimento, não só de atendimento, que atendimento a gente está fazendo, ampliando, mas principalmente de diálogo, de troca, de conhecimento, tá? Então, a gente, a partir desse ano, a gente fez isso de maneira muito mais extensiva, faz reuniões científicas toda semana aqui dentro do CTO, fora do CTO, a gente faz no Hospital Cid Carneiro e em outros hospitais privados da região, reuniões clínicas, muitas delas abertas para outros profissionais, para a gente discutir, não é dar aula para ninguém, até porque a gente é um eterno estudante, né? Principalmente nessa área que tudo muda toda semana, mas para a gente trocar conhecimento. Quando a gente troca conhecimento, a gente abre canais melhores para poder tratar o paciente. Isso na oncologia é fundamental. Então a mensagem fica essa, né? Talvez a gente não só está fazendo toda a abertura do atendimento prático, físico, mas a gente quer muito que os profissionais de saúde da região conversem mais, tá bom? Não só da oncologia, mas de todas as áreas. Podem participar da nossa reunião e a gente poder crescer junto. Seria talvez interessante também ter, por exemplo, as instituições de ensino participando dessas reuniões. Muito bem lembrado, assim, muito bem lembrado. A gente sabe que a gente está no hospital universitário ligado a uma faculdade aqui também, e é fundamental a presença da faculdade. Inclusive, ele já tem aqui, tem liga acadêmica que participa, entende? Mas isso, ainda assim, pode ser otimizado, pode ser melhorado. A mensagem que fica não é só ali os estudantes que estão na faculdade, talvez de medicina, não. Farmacologia, farmácia é fundamental. A gente conversa aqui todo dia, é fundamental para a gente poder entender as medicações, a farmacodinâmica, as reações adversas, enfermagem, fisioterapia, tudo isso conversa.
e é fundamental para o paciente oncológico. O paciente oncológico não é só uma pessoa, né? Não é só um médico que trata, é uma equipe de médica toda, entendeu? Então, se a gente puder abrir esse canal com as instituições de ensino, com as instituições que tratam os pacientes aqui, públicas ou privadas, a gente vai fazer, com certeza, a gente já é uma referência na região serrana, mas muito possivelmente, com essa expertise que a gente vai ganhando, a gente tem potencial para ser uma referência nacional no tratamento do câncer na região. Pedro, obrigado pela presença, por esclarecer um pouco aqui para a gente sobre os tipos de câncer e também desse trabalho que é fundamental aqui para, de alguma forma, debater e ampliar essa discussão a respeito das doenças. É isso, eu agradeço muito o convite, muito obrigado mesmo, eu fico à disposição. Obrigado aí pela atenção de todo mundo. Desculpa se eu passei um pouco da hora. Viu? Até mais. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã. Vem viver o Festival Sesc